Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. Vamos falar sobre povos de terreiro? Vem com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, onde falamos sobre diversas religiões e sistemas de crença. Aqui sempre comigo, ele, meu historiador de plantão favorito, TikToker, influenciador digital, Roberto Leão. Olá. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Estamos aqui fazendo esse formato híbrido, como vocês já sabem, conversando com pessoas do mundo todo através do Reconnect On e também voltando para o estúdio. Estamos gravando de casa e também em casa, porque a TVC é a nossa casa. Beijo para a galera da TVC. E estamos muito felizes, 7ª temporada fluindo muito bem, com muitos temas que não tratamos antes, coisas novas, se aprofundando em temas que já tratamos, tá Nunca vamos ter tratado tudo, né, Roberto? A ideia é essa, né? Nunca tratar tudo, porque o mundo sobre os assuntos espiritualistas são muito vastos, né? E hoje, mais um, né, Roberto? Hoje a gente vai falar sobre povos de terreiro, sobre as características dos povos de terreiro, quem são os povos de terreiro, quais são as atividades que estão sendo feitas para quebrar esse preconceito, essa visão errônea sobre os povos de terreiro, sobre o lançamento de uma nova edição de uma revista muito bacana, inédita no estado do Ceará, que é a revista Agô, sobre o mapeamento dos povos de terreiro, e ninguém melhor do que ele, né, que é Babalorixá de Candomblé, idealizador e presidente da revista Agô, né? Pai Léo de Oxum, seja muito bem-vindo, Pai Léo. Autarquia. Muito obrigado. Bem-vindo à Reconnect. Muito obrigado pelo carinho. Prazer tê-lo aqui. Que bom que nosso encontro deu super certo, né? Você já assistiu a Reconnect? Já presenciei alguns programas. Perfeito, né? Perfeito, dentro da TV aberta, dentro da TV aberta é um programa que estava precisando acontecer. E sobre os apresentadores? Maravilhosos, maravilhosos. Ele gosta de elogio, Pai Léo. Sem questionamentos, são assim, maravilhosos. Só não pode dizer que a pergunta do Roberto é uma pergunta boa, porque se isso é uma pergunta boa, aí ele se levanta, vai embora, começa a gritar lá fora, aí é... Historiador, né? Pai Léo, começando aqui o nosso bate-papo, eu achei de suma importância a ideia do senhor de fazer uma revista falando sobre os povos de terreiro, que é a revista Agô, né? Inclusive a qualidade da revista é muito bem feita, né? A edição da revista é muito bem feita, eu acho necessária para os momentos de hoje, né? Como foi essa ideia do senhor? Você estava um belo dia lá no Alto da Oxum, o senhor tem um espaço belíssimo no pé da serra. Obrigado, muito obrigado. Né? Como foi essa sua ideia? Como foi que surgiu essa ideia? Qual foi o propósito da revista? Olha, a revista Agô, ela surgiu num período caótico que a gente vivenciou e vem vivenciando. Graças ao Olodumare, a gente já está conseguindo controlar a questão pandêmica no mundo, né? E a gente ficou muito dentro de casa, nossos terreiros, nossos templos foram fechados e a gente teve que se ausentar da família, né, espiritual. A maioria das casas não teve mais a ritualística, e você sabe que o povo de terreiro, né, o povo tradicional, a nossa cultura, ela é muito familiar, né? Então é o pai, a mãe, ali é todo mundo irmão, então a gente tem essa questão do contato, então foi muito difícil pra gente. E aí a revista Agô surgiu em meio, né, a esse caos todo, com o propósito de fazer o quê? De mostrar o que é que nosso povo estava fazendo, como é que a gente estava se reinventando, né? As qualidades que estavam ali adormecidas e que muitas das pessoas não sabiam que possuía. Fazer um trabalho manual, fazer um trabalho digital, né? Então, assim, tem muita coisa guardada dentro da gente, né? E a gente que é de terreiro, a gente se vira, como eu sempre digo, sempre se viramos nos 30, né? Então, a gente aprende muitas aptidões para poder a gente dar conta de muito recado dentro do terreiro. Então, a revista surgiu nesse propósito, de mostrar o que é que nosso povo estava fazendo, além do contexto social, né? De soltar a voz mesmo do que estava preso, do que a nossa sociedade precisa ouvir em relação à desmistificação das religiões de matriz africana. Leão, quando a gente fala de religiões de matriz africana, povos de terreiro, as pessoas identificam muito candomblé e umbanda.
Sim. Basicamente essas duas. E geralmente quem não conhece mistura, acha que é uma coisa só. É muito comum. Chama de macumbeiro, né? É, vai no bolo do macumbeiro. O senhor trabalha dentro da revista, ou do seu trabalho mesmo de defesa, né, dos povos de terreiro, enfim, dessas religiões. O senhor trabalha essa diferenciação. É importante que a gente compreenda que há Sim. diferentes religiões e como é que isso é feito. Bem, pelo viés da revista, a revista ela é ampla, ela é plural, né? Então a revista ela é tanto para o candomblessista como para o umbandista, mas também para o indígena, o quilombola, a população LGBTQIAP+, entendeu? Então há ciganos, que nós temos assentamentos ciganos dentro do nosso estado. Então a revista ela é plural, ela não tem essa distinção. Então vai ter matérias do candomblé, vai ter matérias de pessoal da Umbanda e assim a gente vai trabalhando o nosso encontro, né? A palavra axé quer dizer força, né? Encontro de forças. É importante sabermos que o candomblé e a Umbanda, elas são religiões de matrizes africanas, são brasileiras, mas são totalmente distintas, né? São muito poucas as casas de candomblé que não praticam a Umbanda, mas no Brasil existe algumas casas de candomblé que não têm a prática da Umbanda. Mas culturalmente, você vai achar muita casa de candomblé, inclusive a minha é uma, que também cuida da parte da sua Umbanda. Lógico que não é como um templo de Umbanda, que faz os cruzos, os assentamentos, os tombos, porque eles têm a ciência deles e nós temos a nossa ciência. Mas, na verdade, nós nos completamos, né? Porque nós somos religiões de matriz africana. Nós nascemos lá na Mãe África, né? Fomos trazidos para o Brasil naquele episódio terrível dos navios negreiros, né? E aí o candomblé, a religião tradicional iorubá chega no Brasil, na Bahia, né, naquela região da Bahia, com as 3 princesas, Iadetá, Iaocá e Anassô, que fundam o candomblé lá em meados do século XVIII, lá em 1500 e bolinha, por ali. Então, elas fundam o candomblé ali, né, o terreiro da Barroquinha, aquelas casas mais antigas. Então, o candomblé, por isso que a gente fala que a Bahia é o berço do candomblé, né? E aí a gente fala que o candomblé ele é muito antigo. Se você parar para estudar, a Umbanda ela é muito nova, a Umbanda ela é recente, né? O candomblé é uma religião brasileira, não é africana. Porque quando os nossos irmãos africanos aqui chegaram, eles tiveram que se readaptar à cultura local, né? Então tinha a questão da proibição do culto. Eles foram obrigados a fazer o sincretismo, que aí já começa o surgimento da Umbanda, né? Quando eu associo Ogum a São Jorge, Inhansã a Santa Bárbara, no candomblé não existe essa associação. Inclusive, a mãe Estela de Oxóssi, já falecida, ela criou um movimento anti-sincrético na Bahia, porque quando a gente sincretiza, a gente se desapropria culturalmente das nossas divindades do panteão africano. Ogum é negro, São Jorge não é negro, né? Então tem toda essa questão. Então Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Mas, Paléu, só complementando, existe uma discordância ou algum preconceito em relação à Umbanda por algumas casas de Candomblé e vice-versa? Olha, irmão, assim, existem algumas discordâncias, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Alguns sacerdotes de candomblé, eles se acham numa posição elevada, hierarquicamente mais elevada, porque eles passam por todos os dogmas, por toda a questão da iniciação, mas a Umbanda também tem um processo iniciático deles e não deve ser desmerecido em nenhum momento, né? Principalmente a gente que é do candomblé, que tem enraizamento dentro da Umbanda, porque nossa terra aqui é uma terra de indígenas, Sim. né? É a terra do caboclo. Então, aqui no Nordeste é a terra do sertanejo, do boiadeiro. Então, na minha concepção, as duas correntes religiosas, né, de origem africana se complementam. Mas existe, sim, algumas divergências de algumas famílias, né? Não são todas. Paléu, o inconsciente coletivo, o consciente coletivo, não consegue separar, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não consegue separar um bando de candomblé, ou de jurema, ou de cigano, acho tudo, como o Roberto falou, tudo macumba, Sim. né? O senhor acha importante esse entendimento das diferenças, ou o senhor acha que o importante é levar a cultura da macumba mesmo, botar todo mundo num bolo, porque ganha força, vamos dizer que Sim. ganha força,
para divulgar, olha, nós fazemos o bem, nós fazemos a cura, nós trazemos uma cultura ancestral muito importante, uma preservação cultural dos nossos ancestrais muito importante. Ou não, o senhor acha que é importante separar, né, e entender cada cultura, ou não, vamos deixar do jeito que está, vai entender todo mundo como macumba, vamos só fortalecer os povos de terreiro, vamos entender o povo de terreiro como um povo de terreiro unificado. Vamos lá. A segregação, ela é uma via de mão dupla, né? Então, assim, no meu contexto, na minha concepção, a segregação, nessa situação, ela não é benéfica, tá? Então, é importante o quê? Que nós vamos aprender, né? Estudarmos, lermos, nos informarmos. A educação, a informação é base para qualquer sociedade democrática, igualitária. Então, é interessante que a gente estude e aprenda. Aprenda a Umbanda, aprenda o Candomblé, aprenda Jurema, o Catimbó. De tudo a gente tem que aprender um pouco para a gente não poder acabar tendo uma palavra equivocada, um raciocínio equivocado daquela religião, daquelas pessoas que fazem aquilo acontecer. Nesse aspecto, é interessante que você aprenda um pouco de cada para poder você ter conhecimento. O conhecimento ele é muito amplo e a espiritualidade é mais ampla ainda. Sim. Né? Agora, o que é importante? Dizer, eu sou macumbeiro, sim. Né? Porque hoje a gente precisa se fortalecer. Um umbandista com um candomblecista está aí, você vê na própria política, né? A gente tem poucos representantes negros, candomblecistas, umbandistas. Então, o próprio pessoal de terreiro não elege um preto, o próprio pessoal de terreiro não elege um pai de santo. Por quê? Desunião, é a tal da segregação de forma negativa. E a gente precisa se agregar, se unir para poder fortalecer, porque a gente só se fortalece quando a gente se une, né? Peléu, o senhor falou agora de política, eu acho interessante a gente pontuar que existem esforços de políticas públicas para fortalecer a questão dos povos de terreiro, mas como há essa segregação, geralmente tem pessoas ali que são cabeças pensantes, mas que não concordam com a maioria, talvez não, e, enfim, às vezes fica um pouco efetiva na prática, né? Que ações o senhor poderia colocar, olha, Roberto, se essas ações melhorariam muito na prática a quebra de preconceito, o fortalecimento desses povos? Existem ações que você verifica, que o senhor verifica, que não são colocadas em prática, mas se colocassem fariam uma grande diferença? Sim, várias, né? Inclusive na revista a gente vem abordando, falando, uma das matérias da revista, é o lançamento do livro chamado Ieué, que foi feito pelo coletivo Ibilé, né? Ganhamos no edital, eu faço parte desse coletivo, e esse livro, ele faz o catálogo, né, de toda a estatística de todos os terreiros dentro do estado do Ceará. Perfeito. Porque nós temos alguns terreiros, tem aquela benzedeira que tem um terreiro pequeno ali em casa, que ninguém nunca vai conhecer ela, né? Então, o objetivo do Ieué é justamente isso, né? Catalogar esses povos para a gente ter subsídios para poder irmos em busca de políticas sociais para a nossa população. E nossa população existe, mas ela não é vista, ela não é reconhecida. Onde é que está aquela mãe de santo? Onde é que está aquele terreiro que a pessoa tem ali dentro de casa, que atende, né? Teve um espaço, você atendeu 2, 3 pessoas, você está levando conhecimento, né, pessoas sérias, a gente precisa ter conhecimento dessas pessoas para poder os nossos representantes, né, irem atrás de políticas sociais que nos favoreçam. Então, políticas de combate à intolerância religiosa, né, em massa, pegar isso nas mídias, a delegacia de defesa de combate à intolerância religiosa que foi inaugurada, mas não está em funcionamento. Então, precisa os governantes colocarem ela em prática para poder nós nos sentirmos resguardados, né? Então, fazer muito trabalho em relação à conscientização dos povos de terreiro, do respeito que cada um, a empatia que cada um deve ter com o próximo. Mas, Pelé, só uma dúvida minha, pessoal. Pois não. Catalogar, muito bacana. Mas catalogar não corre o risco de, muito em breve, acabar colocando condições para que esses terreiros possam se reconhecer como terreiro. Inclusive, pode ser usado, esse ato de catalogar pode ser usado como uma forma de padronizar ou de
dar verbas ou de beneficiar com políticas públicas só quem se encaixa ali no que é dito um terreiro ou um barracão, ou não? Vocês têm essa Não. preocupação? Não, porque o catálogo, na verdade, né, esse documento, ele não vai beneficiar as pessoas que estão nesse documento. É para, por exemplo, a gente ter ideia, que a gente nunca vai ter uma ideia, uma média, uma estimativa certa, né? Porque teve pessoas que participaram, é como agora está tendo o censo, né? Então, foi um censo que foi feito, mas algumas pessoas não participaram, que não era obrigatório, então algumas pessoas não participaram desse censo. Então, não é só aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, mas é para quando a gente for correr atrás de algo, vamos supor, no Ceará tem 2.000 terreiros, então, o que é que a gente pode fazer para ajudar ou beneficiar esses 2.000 terreiros? Quantos terreiros são na zona rural, quantos terreiros são na zona urbana? Né? Os terreiros da zona rural, a gente pode correr atrás de trabalhos junto com a SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? E os terreiros da zona urbana já tem outro viés. Então, é para dar um norte. Começa com mapeamento, né? Com o mapeamento, dar um norte, onde nós estamos. Se a gente está na área urbana, Quem rural, somos, né? quem somos, o que é que a gente pode gritar e pedir. Olha, a gente sabe que tem muito, foram mapeados, se eu não me engano, 500 terreiros, né? Se eu não me Sim. corrija se eu estiver errado. O senhor acha que são bem mais e foi impossível esse mapeamento, se faz impossível esse mapeamento por completo, né? E por que esses povos de terreiro ainda estão tão à margem da sociedade, ou ainda estão vivendo praticamente em guetos isolados? Olha, tem muito mais terreiros, né? E assim, a não captação de mais terreiros, eu creio que também foi a questão de não termos muitas pessoas disponíveis para Recursos, né? recursos e o tempo muito curto, né? Vamos dizer assim, né? Foi estipulado um tempo, tem que começar tipo mês tal, terminar mês tal. Então fica muito complicado, porque a gente sabe que tem que viajar, tem que ir para o interior, né? E aqui não foi concentrado só em Fortaleza, tá? E nas regiões metropolitanas. Se foi para interiores também. Mas a gente sabe que a equipe não era uma equipe muito grande, entendeu? Tem muita gente que tem medo, né, de receber as pessoas por causa da intolerância ou por causa de medo mesmo, né? Não quero meu terreiro catalogado, quem vem não quebrar quero. aqui as coisas, né? Eu não quero que ninguém saiba da minha existência, né? Então, assim, foi necessário ser feito isso justamente para que as pessoas pudessem perder esse medo, né? Vamos dizer assim, olha, e as pessoas foram muito bem recebidas, com café, sabe? E assim, muita gente contando história das suas vidas, como começou. E é incrível que todos começaram com muita questão da intolerância, né? Alguém foi atacado, não teve uma pessoa que não foi conversada, que não sofreu abuso ou não sofreu intolerância religiosa. E a questão dos povos de terreiro, né, viver em guetos, alguma coisa desse tipo, eu acho assim que essa situação já vem mudando, né? Muita coisa já vem acontecendo, você já não vê mais essa coisa de que só tem gente pobre, né, humilde em terreiro, né? Então, assim, muita coisa nesse aspecto já vem mudando. Porque antigamente o pessoal associava a religião afro à religião de preto pobre, né? Entendeu? Então a gente já vê que tem muita gente que estuda, muita gente que tem faculdade dentro de terreiro. Doutores, né? Doutores. Mas ressaltando que ser religião de preto e pobre também não é nenhum problema, né? Nenhum problema, mas as pessoas ligavam muito isso aí, entendeu? Ligavam muito. É Umbanda, é Candomblé? Não presta, não. Tudo que é associado a isso. No Porque preconceito você imagina, geral. né, pai Léo, assim, você, na sociedade que nós vivemos, uma religião que aceita religiões, né, na verdade, religiões afro-brasileiras, que tem o preceito de aceitarem a todos, né? Isso. Que as religiões brasileiras têm esse viés de aceitar a todos. Aí você pega uma religião de origem negra, onde aceita pobre, rico, população LGBTQI+, aceita Todos, É uma bomba atômica ali, né? Para o preconceito ali, é uma bomba atômica. Vai todo mundo ali em cima. Temos que exterminar, né? Vamos dizer assim, vamos acabar porque tá tudo, vamos dizer assim, na palavra das pessoas, tá tudo que não presta ali envolvido junto, né? E assim, uma pergunta, pai Léo. No último censo, houve pouquíssimas pessoas que se declararam umbandistas ou candomblecistas ou de alguma religião afro-brasileira. Nós estamos no novo censo, o censo 2022. Sim.
apesar de tímida, há uma campanha nas redes sociais para que as pessoas de comunidade de terreiro, para a comunidade de terreiro, se declare, né? Umbandista, se declare candomblessista, né? Porque o senhor acha que ainda existe esse medo? Há necessidade realmente de ter uma campanha ainda? Ou seja, o preconceito pode nascer, inclusive, dentro dos terreiros, ou você acha que isso é uma proteção, autoproteção? Eu sou espiritualista. Na verdade, ele é candomblessista, na verdade, ele é umbandista, né? E qual é a importância, você acha, das pessoas se declararem? É preciso se declarar, né? É preciso. Antigamente as pessoas falavam muito isso. Eu sou espírita, né? Eu sou espírita. Na minha casa mesmo eu tenho a mãe pequena da minha casa. Se você pergunta se ela dá religião, eu sou católica, né? Digo, não pode, você tem que falar, eu sou candomblessista, eu sou umbandista, use suas guias, né? Não tenha vergonha, entendeu? Porque se faz necessário isso, até para poder as pessoas serem reconhecidas. É a mesma coisa que o IEUE fez aqui no Ceará. O censo, ele vem buscando, né, a pessoa de terreiro, que se esconde por trás da palavra eu sou espírita, eu sou espiritualista, né? Apesar que espiritualista todos nós somos, Sim. né? Todo mundo, seja o católico, seja, todos nós somos espiritualistas. Então é uma coisa muito vaga, né? Eu sou espiritualista. Tá, mas você é espiritualista de que tipo, vertente, né? De que vertente? Então o importante é que você você cultua diga. a sua espiritualidade. Eu sou um espiritualista que gosto de frequentar a Umbanda. Eu sou um espiritualista que sou iniciado no candomblé. E hoje em dia a gente não pode ter. Se a gente viver, o medo ele nunca favoreceu a ninguém, né? Então, se a gente viver no medo. O medo favorece os opressores. Não, só eles. Só eles, né? Anotem. Só eles, só eles. Bota entendeu? preto e branco, a cara do Roberto de lado e bota a frase embaixo. Mas o medo não Daquela favorece. novela, O medo ele Senhora não do favorece a gente quando quer ganhar, vencer alguma causa, eles não impossibilita, né? Então, o interessante é que você diga, né? Eu sou umbandista, eu sou candomblessista, eu sou macumbeiro, né? Não ter vergonha disso aí. Mas, Léo, não. o senhor falou um assunto interessante, que é dessa questão de uma nova geração, ou de outro tipo de pessoas que estão apreciando a Umbanda, o Candomblé, religiões de matriz africana. Tem uma juventude aí que está entrando de cabeça. Muita. Uma juventude geralmente classe média alta, pessoas que, né, que têm uma formação ali e que estão se apaixonando pela religião. Esse processo não corre o risco de embranquecer uma religião que tem na sua origem a africanidade? Vou só um minutinho, Pai Léo, que já foi o primeiro bloco. Não sai daí, que a gente volta já já com o Pai Léo de Oxum, falando hoje sobre religiões afro-brasileiras, sobre a edição da Revista Agô, a nova edição da Revista Agô, e sobre o mapeamento, a importância desse reconhecimento dos povos de terreiro. Fica aí, não sai daí não, que a gente volta já já. Voltando para o nosso assunto, hoje com o Pai Léo de Oxum, Babalorixá, aqui de Candomblé, e idealizador e presidente da Revista Agô, né, uma importante revista aqui do nosso estado do Ceará, que traz todo esse resgate cultural da africanidade e povos de terreiro. Antes de eu cortar o Roberto, o que faz parte do meu ser, se eu não fizesse isso, não Sinto seria até eu. falta, acho bonitinho. Qualquer dia eu vou deixar de cortar para ver se tu Não, eu faz vou um me bloco perder. de 1 hora. Vou me perder. Vai se perder. Então, antes da gente ir pro nosso intervalinho, o Roberto fez uma pergunta pro Pai Léo, que eu cortei. Por favor, Roberto, refaça a... Vamos lá, não lembro, mentira, eu lembro. Pai Léo, a gente estava falando sobre a questão dessa nova geração que tem abraçado a Umbanda, o Candomblé, Sim. né? É uma geração, como o senhor bem falou, de médicos, de advogados, muitos adolescentes ou muitas pessoas muito jovens que estão ali também assumindo até essa religião, são pessoas que mostram, que falam sobre, estão aí dominando muito as redes sociais. Essa nova geração, ou esse novo movimento em relação ao Candomblé e à Umbanda, não corre o risco de embranquecer uma religião que tem na sua raiz a negritude? Vamos lá. A gente observa muito, né? Tem principalmente o pessoal de faculdade, que tem a cabeça mais aberta, né? Então vamos lá. Essa questão do embranquecimento do candomblé, eu não vejo como um problema. Sabe por quê? Porque o candomblé é uma religião, o candomblé, a Umbanda, é uma religião de resgate à ancestralidade. E ancestralidade não tem cor, né? Então, a ancestralidade, ela não tem cor. Então, quando você procura uma religião de matriz africana, você está buscando um resgate às tuas origens, à tua ancestralidade, né? A tua espiritualidade, que às vezes está adormecida, às vezes está muito agitada e você precisa dar uma acalmada, uma controlada nela. E isso não está ligado à cor da pele, né? Isso está ligado à alma.
a sensibilidade, entendeu? Então, eu não vejo isso como um problema, ou apropriação cultural, apropriação espiritual. Não, Candomblé e a Umbanda está aberta a todos. Mas, Paleo, observa-se em alguns terreiros, já andei em alguns, né? Onde a maioria, por incrível que pareça, não é de negros. Sim. A maioria dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, a maioria não são de negros, né? No último censo, a maioria dos negros são evangélicos e, em segundo lugar, católicos. Na sua opinião, a que se deve, ou a que se deveu esse movimento dos descendentes, né, das comunidades afro-brasileiras terem migrado para religiões neopentecostais, católicas, né? Como foi esse processo de cisão, de saída do terreiro? Por que esses povos negros não se identificam ainda como pertencentes? Alguns nem entraram, né? Às vezes, por exemplo, os pais ou os avós, né, saíram e acabam conduzindo, né? Eu fico muito triste. Isso me entristece muito quando eu vejo uma pessoa negra falando mal da ancestralidade, falando mal do seu povo, da sua crença e Sim. da sua fé. É como se esquecesse o seu passado, né? Eu acho a respeito toda e qualquer religião, né? Eu acho super legal quando a pessoa ela tá dentro de uma corrente teológica, porque eu acho que aquilo ali conduz a pessoa para um aspecto muito positivo de vida, né? Dá uma visão, mas eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que desfavorece aos seus antepassados, né? Aos seus ancestrais. E isso, assim, eu creio muito na questão. Muita gente tem medo, ou por não conhecer, né? A religião, a profundidade da religião. Porque houve uma coisa inversa, né? Inverter os papéis, né? Então, os sacerdotes mais conhecidos, por exemplo, o senhor é bastante conhecido nas redes sociais pela comunidade de terreiro. O senhor é branco. Eu acho que eu sou pardo. É pardo. Aqueles outros, muitos sacerdotes de Umbanda, que são bastante famosos, têm bastante seguidores nas redes sociais, levantam a bandeira como o senhor Sim. sobre a africanidade e a negritude, também são brancos. Alguns, inclusive, brancos olhos azuis. Houve uma inversão aí, quer dizer, os brancos defendendo e levantando a bandeira dos negros e os negros se refugiando nas religiões neopentecostais? Olha, a gente, na verdade, tem alguns exemplos muito bonitos, né? Pierre Verger, Fatumbi, né? Que adentrou dentro do candomblé. Uhum. Há várias pessoas aí, a grande Alorixá de Iemanjá, que agora me fugiu o nome dela, que também era uma francesa, chama-se a francesa, né? Omindareuá, a francesa, que se apaixonou pelo candomblé, né? E acabou entrando. Então você vai encontrar branco de olho azul dentro do candomblé, né? E a população negra, você vai ver que, dependendo do estado de atuação, ela vai ser menos ou vai ser mais. Então a gente vai achar muitos negros no candomblé, na Umbanda, na Bahia, Rio de Janeiro, no Maranhão, entendeu? Dependendo da localidade, você vai achar mais ou menos pessoas. Mas existe muito essa questão das pessoas estarem nessa busca espiritual e achar dentro da ancestralidade, que às vezes está escondida ali na sua árvore genealógica, né? A pessoa é branco de pele, mas preta de alma, negra de alma. Então, o som do tambor, quando toca, emociona, entendeu? A nossa luta, a nossa resistência, elas assumem para ela, né? Muitas vezes, às vezes tem a questão da culpa, né, do que aconteceu no processo da escravidão, então tem esse resgate, então elas assumem essa resistência para elas também. E a questão inversa, né, dos negros que saem, também historicamente observada nessa pauta aí, né? Então assim, meus antepassados sofreram muito, né? Então eu vou seguir outro caminho. Então está muito na história tudo isso embutido. Tá na nossa história, tá na gente também, não tem como Isso. fugir. A gente falou sobre a necessidade de união. Existem alguns movimentos coletivos de terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, que fazem festas ou eventos que
teoricamente seriam para haver uma grande aderência, todo mundo se unir ali, festejar junto, Sim. comemorar, ou fortalecer, né, a sua crença junto. Nós tivemos esse ano a festa de Iemanjá. O senhor notou que houve pouca aderência? Está mudando? O senhor acha que a gente está se dissipando, que os povos de terreiro estão se dissipando? Ou o senhor acha que realmente essa união continua, perdura? Olha, eu particularmente, eu não, no candomblé a gente comemora assim. Eu sempre digo que no candomblé não tem dia de orixá, né? Uhum. Ojó orixá, todo dia é dia do orixá, né? Mas no candomblé se comemora dia 2 de fevereiro, que é a data batida no martelo na Bahia, né? E a gente aqui é dia 15 de agosto pelo estado, né? Então, assim, eu não fui para a praia, geralmente eu não vou, né? Eu tinha muito medo da questão da falta de policiamento, apesar que eu soube que tinha policiamento, estava tudo. Eu, esse ano, me desloquei à Prainha, no Aquiraz, né? Na festa de Iemanjá da Mãe Gardênia. E, assim, pelo que eu observo, muita gente de candomblé vai à festa de Iemanjá, na praia, né? É mais umbandistas, né? Geralmente o pessoal de candomblé é um pessoal mais reservado, né? Vamos dizer assim. Não são todos, estou falando dos sacerdotes, né? Sim. E os sacerdotes passam essa ideologia para os seus filhos. Eu sempre digo que os filhos é espelho do pai, né? Então, mas tem muita gente de candomblé que gosta de ir, que vai prestigiar, que vai bater palma, entendeu? Mas é porque a gente de candomblé, a gente cultua o orixá todos os dias. Então, a gente não tem um dia específico para o orixá. Mas tem que se unir, precisa haver essa união, né? Tanto é que no palco tinha pessoas de umbanda, pessoas de candomblé, para justamente quebrar esse paradigma, né, de segregação. A gente precisa se unir. Não tem, umbanda não é melhor, o candomblé não é pior, não existe isso. Existem religiões de matrizes africanas, existem povos tradicionais, povos de terreiro, que precisam se fortalecer. Enquanto a nossa mentalidade não for de fortalecimento coletivo, porque nossa religião é de coletividade, a gente vai continuar perdendo as nossas batalhas aí. O Estado, olha, eu só acho que o Estado hoje é um aliado, eu só acho que precisaria, ou é necessário, extremamente necessário, ter um representante político que levante a bandeira dos povos de terreiro declaradamente, não aquele político que acolhe, aquele político que recebe. Eu digo um representante político que se aproprie, que tem lugar de fala dos povos dentro dos povos de terreiro, né? E ele teria, e mesmo se tivesse, você acha que ele teria força para realizar alguma coisa? Olha, precisa, né? O governo, né? Agora o nosso governo atual, ele deu uma abertura, uma margem muito boa para os povos de terreiro, né? O governador Camilo sempre recebeu, né? Eu particularmente já fui no palácio algumas vezes, né? Convidado para eventos. Doutora Zelma Madeira, que é coordenadora do combate, né, à desigualdade racial. E nós temos algumas pessoas fortes no meio, só que elas acabam sendo, na verdade, oprimidas pela grande massa, né? Nós não somos a maioria, né? E nós não estamos no mesmo nível de força, vamos dizer. Um quer fazer outra coisa, outro vem e desmanda, não vai fazer, né? Então a gente realmente precisa de mais espaço, a gente precisa de pessoas que escancarem, né? Que gostam, que respeitam das religiões de matriz africana, da delegacia para ser aberta e não se consegue abrir. Então, muito se luta. Eu ouço muitos umbandistas candomblecistas falando a respeito de nós temos que ter um representante. Agora a pergunta que fica esse representante teria força para realizar alguma coisa sozinho? Não, ninguém tem força sozinho para nada. Uma andorinha só não faz verão, já se dizia esse ditado, né? Então ele tem que se fortalecer, tanto da massa populacional, que são os povos de terreiro, os povos tradicionais, os povos originários, porque quando a gente fala em povo de terreiro, a gente não tá falando só do povo de terreiro, a gente está falando num contexto que vai englobar o indígena, o cigano, o quilombola, né? A desigualdade social no país é muito grande. Então, sozinho ele não vai conseguir. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. As religiões, em geral, mexem com coisas muito importantes, até às vezes muito perigosas dos indivíduos. A questão mental, Sim. a questão da saúde mental. Tem religiões que prometem curas que não são possíveis, né, e atrapalham até tratamentos, etc. E as religiões de matriz africana, em geral, elas mexem com magia, para quem acredita, é algo muito importante também. Sim. Existe órgãos que regulamentam, existe uma associação que regulamenta isso?
como é que funciona para você hoje abrir eu quero ter um terreiro, né? Eu quero ser pai de santo, mãe de santo, enfim. O que é que eu preciso para que isso possa realmente ter validade? Juridicamente falando, né? Porque para ser zelador você tem que ter vocação, né? É igual você ser um padre, um pastor, você tem que ter vocação. Não adianta você não ter vocação, porque você vai lidar com pessoas e aquilo que você falou, mentes maravilhosas, mentes perturbadas, né? No candomblé a gente fala que o ori é a cabeça da gente, ou ela bota a gente para cima ou ela bota a gente para baixo, né? Antigamente se precisava você estar afiliado a uma associação. Associação de Umbanda do Estado do Ceará, associação... Já existe uma lei, eu não me lembro qual é essa lei, que não é mais necessário você estar afiliado a uma associação. Até porque eu acho que nem funcionava, né? As pessoas não deixavam de ter seus terreiros por causa disso. De jeito nenhum. Então, na maioria das vezes, eram terreiros... eu montei o meu altar e aqui vou começar a atender, e ali se começava um terreiro. E muita da gente não sabia da necessidade dessa filiação. Então, era muito obsoleta essa questão da associação. Então, foi descartada, né? Existe uma lei que não precisa você estar afiliado, desde que você seja um templo, que você atenda pessoas, que você faça movimento ali, não precisa. Então, o que é que a gente faz hoje em dia? Além da parte religiosa, que é aprender, estudar, ter vocação, a gente procura criar uma associação para estar resguardado de alguns problemas, como intolerância religiosa, o povo joga pedra, o povo picha, o povo faz o escambau quando é terreiro, né? Então a gente precisa ter uma instituição ou uma associação instituída ali na nossa casa para que a gente possa ser reconhecidos, né? Como um coletivo. Na minha casa, não só eu, pai Léo. Respeitando as individualidades de cada De cada um, lógico. Eu digo assim, quando a gente vai, um filho de santo meu foi agredido. Então, o problema não é só dele. Sim. O problema é nosso. Sim. Entendeu? O problema é Como povo nosso. do terreiro, sim. É um coletivo. Então, quando a gente vai levar esse problema para frente, a gente vai como um coletivo. Não aconteceu só com o Roberto. Você foi agredido, nós todos somos agredidos, né? Nossa ancestralidade foi agredida. Então, precisa de vocês, o zelador, ter essa mentalidade. E o terreiro, hoje em dia, nós temos a concepção de que ele está além dos muros. A gente antigamente se fechava nos nossos templos. Hoje o terreiro está além dos muros. A gente procura trabalhar a sociedade, o entorno do terreiro, fazer trabalhos sociais, para a gente mostrar que a gente também a gente acolhe sempre, né? Olha, eu só acho importante, porque assim, eu acredito que muitas vezes respeito não se pede, apesar de todos merecem respeito. Sim. Mas muitas vezes respeito não se pede, se conquista, né? Principalmente numa mudança de mentalidade, como, por exemplo, é a tolerância religiosa. Eu acho, inclusive, tolerância, eu já discuti várias vezes isso aqui, que eu acho que tolerância é um termo meio, né, errado, porque tolerância é um limite entre Sim. o ódio, eu te tolero, né? É verdade. Né? Eu te tolero, mas eu não te suporto. Eu te tolero, mas não te suporto. Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar o amor mesmo, o respeito, né? Respeito, sim. Agora, em relação a respeito, né? O senhor acha importante que exista uma campanha dentro dos terreiros para conscientização a respeito do uso dos espaços públicos, por exemplo, para se fazer oferendas, porque isso acaba que as pessoas que não sabem o propósito daquilo acabam achando que os povos terreiros sujam os espaços públicos, né? Sujam os pontos de força, por exemplo, sai na cachoeira, vê aquilo sujo, restos de vela, restos de frutos Sim. estragados, tudo mais. O senhor acha importante isso? E como funcionaria o senhor como sacerdote de uma religião tão antiga e ancestral? Como funcionaria isso dentro dos terreiros? Porque há a necessidade ancestral de se colocar oferendas, por exemplo, numa mata, Sim. né, na beira de uma praia, numa cachoeira. Quando privado, ok, né? Mas quando é um espaço público de uso coletivo, né? Como fica isso? Isso não acaba atrapalhando o respeito pela religião? A consciência ecológica ela é de extrema importância. Isso vai muito do zelador, né? Ou seja, isso tem que ser ensinado, né? Então, assim, nosso templo é no Maranguape, é numa reserva de proteção ambiental. Então, a gente às vezes se pega muito fazendo a limpeza ali no entorno, né? Alguns alguidar, então você que vai botar seu despacho lá no Maranguape, ali pro lado da Pirapora, Não saiba... pode. Não, eu vou passando e vou pegando os alguidar, os cestos e vou levando para minha casa para reaproveitar.
né? Então, a gente trabalha muito a questão do meio ambiente. Então, a gente precisa ter cuidado, né? O orixá, ele habita a natureza. Então, eu vou deixar um presente para a mamãe Oxum, deixar na cachoeira, um cesto com champanhe, com perfume, não leve, né? Coloque ali dentro coisas biodegradáveis, né? Se quer levar uma champanhe, abre a champanhe, derrame o líquido e leva a sua garrafinha embora. O orixá não vai se satisfazer com isso, porque você está acabando com o habitat dele e nosso. E ele não vai fazer nada com o vidro, né? Acredito que ele não vai fazer nada. Vai sujar. Então, assim, na minha casa, a gente, quando vai colocar uma oferenda que é na mata, alguma coisa assim, a gente já não leva mais alguidar. A gente forra o chão com folhas mesmo, não bota nada de garrafa, nada, só alimentos e flores, porque ali a natureza vem, né? E a natureza decompõe aquilo ali. Então, essa consciência ecológica, ela é necessária a qualquer adepto de religião de matriz africana, né? Porque a gente trabalha justamente o equilíbrio da biodiversidade, do ecossistema. Então, a gente não pode estar sujando. Vai para a encruzilhada, a gente evita, assim, eu procuro falar, não leva alguidar, apesar do barro ser biodegradável, mas leva muito tempo para se decompor. Se quer dar uma garrafa de cachaça para o Exu, derrama ali a cachaça e leva sua garrafa para casa. Mas tem que ter essa consciência ecológica. A gente está meio que chegando no final, né, Bernardo? Está nos últimos momentos aqui. Mas eu queria que o senhor voltasse a falar um pouquinho sobre a revista Go, o que a gente pode esperar, que matérias. Tem algum outro passo da revista que o senhor pretende ampliar para outras mídias? Como é que funciona? A revista Go, ela está na quinta edição, ela chega à quinta edição, né? Ela é um bebê. E ela vem recheada de matérias maravilhosas. A gente foi convidado para cobrir a chegada da princesa da África ao Brasil, né? Uma representante de Oxum, né? O africano acredita que ela é Oxum viva, né? Então ela vai andando, o pessoal vai saudando Oxum como se fosse Oxum na terra. Então ela veio em visita diplomática ao Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, né? Já veio a Bahia, agora foi Rio, São Paulo. A gente foi cobrir o Prêmio Alodê, que é um prêmio que a gente quer trazer para o estado do Ceará, que justamente une umbandista, candomblessista, quimbandista, né? O Prêmio Alodê reconhece toda a força do nosso povo, né? O que o pai José faz, o que a mãe Maria faz na casa dela, o legado que a gente luta para manter vivo, né? Aí nós temos matérias importantes, nós temos o Ieué, que é o livro que mostra os terreiros, né? Nós temos uma matéria incrível, Exu Não É o Diabo, de um rapaz bem jovem, chamado Jovem Exu, entendeu? Então a revista está vindo assim, recheada, uma homenagem à nossa querida matriarca do candomblé cearense, a Ilza de Oxum, né? Que já é falecida. Então a revista está maravilhosa, está cheia de Existe projeto para também atuar em outras mídias? Tem, a gente rádio, TV, internet. Na verdade, o projeto da revista foi feito para ser uma revista digital, né? Hoje a gente já quer ver se consegue fazer ela impressa, né? O objetivo é deixar na Secretaria de Cultura tantas publicações para quem ela é gratuita, né? Deixar nas lojas de Umbanda, espaços onde as pessoas possam pegar aquela revista e a gente vai, até nas próximas edições, a gente está conseguindo fazer ela impressa. O senhor tem ajuda hoje, como é uma ferramenta cultural, hoje o senhor tem ajuda dos órgãos públicos para a publicação, porque por mais que seja digital, há um custo. Sim, né? Editor, revisor, né? Tudo. Hoje o senhor tem essa ajuda dos órgãos públicos? Tenho, só minha ajuda, né? Léo, antes da gente encerrar, eu queria perguntar uma coisa para o senhor que é minha curiosidade. Como eu disse no começo, o senhor tem a sua vida social, né? Já nos encontramos em locais da noite, né? À noite, tomando nossa cervejinha que a gente merece, né? Sim. O senhor também tem a sua vida social e bem social, né? O senhor vai para eventos da sociedade, tem a sua vida nas redes sociais, parará. Onde geralmente, se vocês não entendem, acha que Pai de Santo Babalorixá é aquele rapazinho que está dentro do terreiro, sempre vestido de branco e só os guias no pescoço. Exato, é. Pai de Santo tem vida depois do terreiro, pai? Tem que ter, porque se você não tiver uma vida social, você acaba meio que vivendo aquilo 24 horas. E eu sempre digo que Pai de Santo, além de viver os seus problemas, ele vive os problemas de todos, né? Então, se você não tirar um momento para o seu lazer, você às vezes pira, né? Porque só chega muito problema.
eu tô sem dinheiro, eu tive problema com isso, problema com aquilo. Então, todo mundo acha que a espiritualidade vai resolver tudo, ninguém é culpado de nada, né? Então você fica com a cabeça cheia. Então, se você não tirar um momento para você fazer um passeio, sei lá, para você fazer um hobby, uma coisa que você gosta, você acaba vivendo os problemas dos outros e deixando sua vida passar. Aí não pode. Para entender a espiritualidade, tem que se viver a humanidade, né? Exatamente. Olha aí, eu Verdade, descontei viu? aí a tua frase. Filósofo. Eu ia deixar ele todo sozinho 2 no preto e branco, momentos. colocado Congela lá. a tela. Pois é. Pai Léo, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Léo. Né? Desejamos todas as boas energias, as melhores energias para a Axé. Revista Go. Axé. Né? Estaremos lá no lançamento Dia da quinta edição. 22, segunda-feira, ela está disponível para todo mundo. Link da bios da revista, link da bios do meu Instagram e para todo mundo que quiser, só chamar que a gente manda. Olha, você tem todas as coisas. Ah, é. Pai Léo, muito obrigado. Vai estar embaixo do Pai Léo aí também o link lá da Revista Go, tá? Embaixo do Pai Léo aí vocês vão ver. Na sua telinha vai ter lá o @ da Revista Go. Sigam lá, sigam o Pai Léo, tem muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo bacana. Pai Léo, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Muito Roberto. obrigado. Mais Obrigado, um Bernardo. Reconecte. Reconexão feita com sucesso. Reconexão feita com sucesso. Obrigado a você que está na sua casa querendo se reconectar com a gente, se reconectando com a gente. Toda vez tu leva um susto. Muito obrigado. Né? Espero que você tenha gostado e fica ligado que o próximo programa, olha, vai bombar que nem esse, tá? Então fica aí, obrigado pela sua audiência, ela nos honra. Um excelente domingo para você, até a próxima semana.